Olá, bem-vindos a mais um podcast BioShoes for All. Hoje o protagonista é Pedro Castro, da Aloft. Pedro Castro trabalha no setor produtivo do calçado desde 2000 e tem como principal foco a criação de conceitos de qualidade com valor para o consumidor final, seja B2B ou B2C. Tem formação académica na Universidade do Minho, em Engenharia Mecânica, entre 1992 e 97, e é CEO da Aloft. Olá Pedro, bom dia, muito obrigado. Olá, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco e neste espaço tão bonito. A Aloft é uma empresa relativamente recente, com apenas 10 anos, especializou-se na produção de solas para calçado técnico e de performance e está já presente em diversos mercados. Na base de dados de clientes já constam nomes oriundos de todo o mundo, desde China aos Estados Unidos, de Israel à Austrália, da Alemanha à Itália. Deste modo, como é que seria possível descrever a empresa, considerando os artigos que produzem e o mercado em que atuam? A Aloft é uma empresa que desde o início nunca teve uma fronteira geográfica. Nós sentimos que em Portugal há uma enorme capacidade de saber fazer bem, em muitos setores, não exclusivamente no calçado, e estamos convencidos que do ponto de vista académico há imenso conhecimento de qualidade a ser produzido. Ora, esse conhecimento não deve ficar restringido nos produtos que podemos pôr no mercado próximo. Nós desde o primeiro momento vimos o planeta como o nosso playground. É possível ser pertinente em qualquer lado. Desde o início nós tentamos detectar quais eram as necessidades para diferentes geografias, quem eram os players dentro dessas geografias que podiam precisar dos nossos artigos, porque repare, por vezes, e quase nunca, são as maiores empresas ou as mais conhecidas que nos interessam. Nós nunca apontamos aos clientes e às grandes marcas de hoje. Interessa-nos muito mais procurar uma genética de empresas similares à Aloft, porque aí o sincronismo é perfeito. Eles pensam como nós, estratificam os planos futuros como nós e sentem que nós podemos ampliar a ação deles. E aí torna-se bastante fácil o sucesso. Este cliente tanto pode estar no fundo da rua, e temos imenso prazer de contar com muitos parceiros locais cá em Portugal e de clientes, como pode estar no outro lado do planeta. Isso para nós não é um problema. E neste curto período de existência, a empresa tem vindo a assistir a um crescimento muito substantivo a vários níveis, desde infraestruturas, tecnologias de produção, recursos humanos, produtos inovadores e até de faturação. Neste crescimento acentuado, o projeto BioShoes for All, do qual são parceiros, tem desempenhado um papel fundamental, em especial no lançamento oficial da vossa mais recente tecnologia, que promete revolucionar e determinar o futuro da empresa, o eBlast. Seria possível explicar o que é exatamente o eBlast e como é que se encaixa no portfólio da Aloft? Explico, sim, senhor. Uma primeira palavra de agradecimento, mais uma vez, a esta medida do BioShoes for All e uma palavra muito especial a toda a gente no Centro Tecnológico Calçado, que mais do que nos terem apoiado ao longo do percurso, muitas vezes tiveram uma palavra de incentivo em fases embrionárias do projeto a fazer-nos acreditar que seria possível e que, se caso houvesse necessidade, nos podiam inclusive apresentar aos parceiros certos. Acho que é digno de nota este trabalho que o Centro Tecnológico Calçado tem feito juntamente com a Picaps, porque realmente é desta maneira que se prepara o futuro. Em que é que consiste a tecnologia eBlast? A tecnologia eBlast vem na sua matriz de uma invenção do MIT nos Estados Unidos, que perceberam que era possível diluir gás dentro de polímeros quando eles estão derretidos. Nós estamos habituados a pensar, como aprendemos na escola primária, que a matéria se divide em 3 fases, sólida, líquida, gasosa. A verdade é que existem mais fases. Entre, para alguns materiais, a fase gasosa e a fase líquida, dentro de determinadas pressões e temperaturas, desenvolve-se uma microfase que se chama supercritical fluid, em que o material se vai comportar ao mesmo tempo como um gás e como um líquido. Era como se ele ficasse ali indeciso. Ora, acima dessa quarta fase ainda temos a fase do plasma, a seguir ao gás, em que há uma dispersão atómica completa. Nós estamos a aproveitar as características de determinados gases nesta transformação entre a fase gasosa e a fase líquida
para dissolver gás dentro de um polímero. Curiosamente, não muito longe do sítio onde estamos a gravar este podcast, a empresa Simoldes já utiliza essa tecnologia a fazer alguns painéis de portas para a Porsche. O que é que se obtém com esta tecnologia? Nós conseguimos pegar numa peça injetada clássica, num polímero, digamos, clássico, e vamos-lhe tirar até 30, 40, 50, 60% do peso, mas de uma maneira uniforme e com poucos defeitos. Qual é o grande salto que a Aloft dá? Isto só se utilizava em plásticos rígidos. Nunca ninguém o tinha feito de uma maneira industrial, controlada, repetida, em elastómeros macios, que são aqueles que nós utilizamos no nosso dia-a-dia do calçado. Algumas empresas começaram em 2001, 2002 a explorar esta tecnologia, as New Balance, as Adidas, falharam todas porque acharam que não iam ter repetibilidade de resultados. Creio que a vantagem da Aloft foi nunca ter desistido, foi perceber que a tecnologia era altamente promissora e ir à procura de aliados dentro de Portugal e fora de Portugal para nos ajudar a materializar esta ideia. E quais são as principais características e já agora vantagens que tornam o E-Blast num produto diferenciador face àqueles que já existem no mercado? Muito bem. Tipicamente, no calçado, um fator que é extraordinariamente importante é o peso, a leveza. Para se obter leveza, muitas vezes fazemos a chamada expansão química. Eu pego no material, vamos imaginar um EVA, que eu quero expandir, vou introduzir alguns ingredientes químicos que, quando aquecidos na injeção ou numa vulcanização por compressão, reagem entre si e libertam gás. No fundo era como se eu metesse dentro de um bolo, dentro de uma receita, fermento, que no forno vai fazer expandir os materiais. Qual é o grande desafio? Muitos desses materiais não são recicláveis e muitos dos gases que são gerados para fazer a expansão estão neste momento a ser proibidos na União Europeia, na Califórnia e muito em breve em todos os Estados Unidos. Portanto, nós nunca embarcamos em explorar soluções de leveza que tivessem produtos que eventualmente a médio prazo pudessem vir a ser banidos ou que fossem prejudiciais para o ambiente, e fomos à procura de soluções que fossem garantidamente inertes do ponto de vista da toxicidade. Esta tecnologia do E-Blast pega num ingrediente fantástico, que é o azoto, o nitrogênio. Enquanto nós estamos a conversar, estamos a respirar. 80% do ar que está a entrar para os nossos pulmões é constituído de azoto. Ele existe na atmosfera. Portanto, é um gás inerte, não faz mal a ninguém, quando é libertado não gera nenhum problema. Fomos buscar esse gás purificado praticamente a 100% e é este gás que nós utilizamos para meter dentro do nosso material e, a quando da injeção, gerar uma espécie de um fenómeno de pipoca em que o plástico vai expandir, ocupar o espaço todo de molde e lá dentro não gastamos energia em excesso, não geramos nenhum produto tóxico e, ao ser um polímero clássico, é 100% reciclável ad eterno. Esta é a grande vantagem do E-Blast do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental. O TPU é um material que tem produção na Europa, não temos que atravessar o planeta para o encontrar. Isto para nós foi importante, porque nós queríamos ter centros de competência e desenvolvimento de materiais muito próximos a nós, com quem nós pudéssemos ter uma relação de confiança e acompanhamento dos ensaios. Temos passado as últimas semanas no estrangeiro, nas sedes dos maiores fabricantes de produtos poliméricos do planeta, e para nós é um enorme prazer ver a maneira como já aceitam as empresas portuguesas a discutir os polímeros do futuro. Estamos a desenhar fórmulas que hoje não existem, que estão a ser criadas para nós, com materiais que são absolutamente recicláveis e que podem ter na origem biomateriais. Podem ser originários da cana-de-açúcar, podem ser originários da cana do milho, e isto é espetacular. Pegarem materiais que são dados pela natureza, fazer uma composição, expandi-los com algo que existe na natureza, que é o ar que nós respiramos, e no final ter um produto ultra leve e confortável. Esta é uma das grandes características. Podemos então concluir que a sustentabilidade tem sido uma preocupação constante da Aloft. Como é que o E-Blast aborda estas questões da sustentabilidade de forma inovadora? Quais são os aspectos ambientais do produto a destacar? Se vocês olharem para o logotipo da Aloft, é um andorinhão. O andorinhão marca desde o início a alma da Aloft.
é um pássaro que atravessa o planeta, é um dos pássaros mais rápidos do mundo a voar, e é um pássaro que tanto pode estar num mês na Europa como no mês a seguir está na ponta da África. Nós sentimos que a Aloft é muito isso, esta capacidade de, com pouquíssima energia, atravessar o planeta e ir apresentar as soluções onde elas são necessárias. A questão do eBlast, do ponto de vista ambiental, nós não quisemos ter um material que pudéssemos dizer apenas que era sustentável, queríamos números que permitissem ser auditados e que sustentassem. Fizemos análises a nível de CO2 equivalente para borrachas expandidas, para EVAs expandidas e para TPU expandido. Cruzamos esses dados com o preço do material e cruzamos esses dados com uma matriz enorme de performance. Testamos dezenas de materiais. Quando conjugamos num gráfico as performances laboratoriais obtidas com inúmeros materiais, cruzamos com o preço e a disponibilidade geográfica para serem produzidos perto da Aloft e cruzamos com a pegada ambiental, 3 ou 4 materiais sobressaíram-se com uma melhor combinação, o sweet spot de todas estas características. Foi daí que se gerou a escolha pelos materiais que temos vindo a utilizar nesta tecnologia. E por último, é possível dar uma ideia do que é que está previsto em termos de desenvolvimentos futuros no âmbito do projeto BioShoes for All? Claro que sim. Portanto, no início achávamos que íamos fazer solas com esta tecnologia. A sola, no fundo, permite-nos fazer uma coisa fantástica, que é eliminar todas as fases de colagem de uma sola complexa como aquelas solas das sapatilhas que nós normalmente associamos à produção asiática. Faz-se a sola, rebarba-se, halogenou-se, no primário, preparou-se, a cola, colou à entressola, etc. Como o nosso material eBlast é injetado numa cavidade e no final fica exatamente com a dimensão daquela cavidade, permite-nos pegar numa sola produzida na Aloft clássica, em borracha ou em TPU, aplicá-la no fundo do molde da eBlast, fazer uma sobreinjeção por cima e ficar com uma sola, se injetar um racho TPU e por cima um TPU expandido, 100% reciclável. O eBlast, quando é injetado, apresenta características similares a algumas colas. Daí que nós pensamos que, se calhar, poderíamos abrir caminhos ainda mais complexos. Porquê ficar pela sola se poderemos eventualmente conseguir injetar calçado desportivo completo? Passos estão a ser dados nesses sentidos. Temos passado as nossas semanas a trabalhar nisso. Com enorme orgulho, ontem injetámos um produto que eu nunca pensei que se pudesse vir a fazer na Europa um dia. E foi um momento muito bonito, porque estávamos reunidos com pessoas que nos estão a ajudar do Bangladesh, tínhamos pessoas da Ásia, tivemos pessoas da América do Sul, tínhamos pessoas do Norte da Europa. É um projeto em que realmente, na fotografia que tirámos ontem, se vêem pessoas de todo o planeta uniram esforços num sentido. E o produto, quando saiu, foi um momento emocional. Temos ali um produto que até ao dia de ontem era feito exclusivamente na Ásia, já não se fazia na Europa. E de repente Portugal, no setor do calçado, pode não só ser uma referência mundial em calçado de qualidade, de uma gama mais alta, em pele, com algum trabalhado, mas se calhar também podemos vir a ser uma referência em calçado altamente sustentável, porque nós eliminamos de uma vez 16 etapas de fabrico de um calçado esportivo que se faziam na Ásia. De repente o custo de mão de obra deixa de ser o fator crítico. O conhecimento científico passou a ser o fator crítico e nós aí levamos vantagem. Ou seja, acreditamos que podemos ser um contributo no setor do calçado nacional porque voltamos a trazer algo que há muitos anos já não se fazia, calçado esportivo. E isso é, sem dúvida alguma, o objetivo de um projeto como o BioShoes for All, dar novos caminhos para que o setor continue a evoluir e a ancorar interesses cá em Portugal. Um pormenor que eu gostava de salientar é que isto tem atraído a atenção das maiores marcas mundiais e nós nunca tínhamos sido visitados e procurados e cobiçados por este tipo de parceiros. A coisa interessante disto é que todos eles nos dizem: Pedro, se trabalharmos contigo, nós vamos precisar de peles. Se trabalharmos contigo, vamos precisar de fabricantes de calçado locais. Se trabalharmos contigo, vamos precisar de fabricantes de palmilhas. Apresenta-nos a pessoas. E nós temos andado, e a própria Apicaps tem andado a ajudar, a procurar locais para algumas dessas empresas eventualmente se instalarem cá. Temos andado a visitar empresas de calçado que estamos a apresentar e adoramos este sentido de networking. Para nós é um enorme orgulho
podermos, além de servir os nossos produtos à indústria nacional, fazer também de ponto pivotante de contactos e de voltar a agregar valor ao setor. Se pudermos contribuir para os próximos 20 anos, 30 anos de setor, dá-nos uma enorme alegria, estamos cá para ajudar, seja na região de São João da Madeira, seja na região de Felgueiras, seja na região de Benedita. É um enorme orgulho poder devolver o que de tão bem esta gente fez por nós ao longo dos nossos 10 anos de carreira. Portanto, boas perspectivas no horizonte, boa sorte para o futuro. Muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos os colegas do setor. Chegamos ao final deste podcast BioShoes for All, no qual conhecemos a Aloft. Agradecemos ao engenheiro Pedro Castro a disponibilidade e a partilha de conhecimentos. Um abraço e até breve. Muito obrigado. Até breve. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All. Inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.